Ele que está aqui vai participar do julgamento. Vamos retomar o julgamento desse caso que ficou pendente. Eu vou pedir a gentileza. Ao desembargador Estênio que faça um resumo da sua posição e ao desembargador Vladimir ou desembargador Alexandre que faça um resumo da posição divergente, né? E se o desembargador Delmiro, mesmo após os esclarecimentos de ambas as teses, ainda achar necessário, a gente presta esclarecimentos adicionais, tá certo? Então, por gentileza, desembargador Estênio, a palavra está com Vossa Excelência. Obrigado. Em que consiste essa dúvida cruel? Bom dia a todos. Desembargador Delmiro, o presente julgamento teve início e houve o desembargador Júlio não pôde participar em razão de sua suspeição, e eu não sei se foi impedimento, enfim. E uma representação, foi suspeição, representação trazida, apresentada pela Procuradoria Regional Eleitoral contra André Carlos Alves de Paula, Cleto Correia Lima Júnior e Davi Bernardo Muniz, os dois, todos candidatos, né, a deputado federal e estadual, e essa peça publicitária com efeito outdoor foi exibida no mês de julho, 28 de setembro de 2018, em Bibiribe, onde se alia a mensagem de apoio cultural a um bloco Lalau da mídia, e por meio de cartaz de grande porte, com efeito outdoors em via pública. Eu entendi a presente representação está ainda pendente de julgamento, de mérito, e eu apresentei ao colegiado, entendendo pela improcedência da representação, porque verifico que a tipificação da infração de antecipação de propaganda eleitoral perpassa pelo pedido explícito de voto, e aí, no meu modo de pensar, não ocorreu no presente caso, que eu transcrevo decisões para albergar o meu entendimento, mas houve a divergência no início do presente julgamento. É verdade que agora estamos retomando a questão, porque o desembargador Alexandre Pimentel e o desembargador Vladimir entenderam, como também o desembargador presidente, que houve sim a infringência, e aí, independente de haver o pedido explícito de voto, entenderam pela vedação nos termos do artigo 36 e fixaram a punição prevista na legislação. Então, a questão é essa, eu estou entendendo pela improcedência, em razão de não haver pedido explícito de voto. Desembargador Vladimir, Vossa Excelência, bom dia. Desembargador Delmiro Campos, o tribunal vinha, por maioria, julgando que em todo esse tipo de propaganda antecipada, se não ocorresse o pedido implícito de voto, não era considerado propaganda antecipada. Eu digo isso porque eu defendi aqui, entendeu, e votei nesse sentido. Na semana passada, nós julgamos aqui uma questão de propaganda antecipada, em que tinha um ônibus completamente fantasiado de outdoor, de fotografia de dois candidatos. Entendeu? Era uma dessas coisas assim, que se aquilo ali não for propaganda antecipada, entendeu, não existe mais propaganda antecipada. Isso fez com que eu, pessoalmente, verificasse o artigo 36A e tivesse, do artigo 36A, uma leitura diferente do que a gente vinha empreendendo aqui. Entendeu? Esse pedido implícito de voto só não configura propaganda antecipada em 8 casos que o artigo 36A estabelece. Vossa Excelência pode acompanhar comigo, se quiser abrir o computador, artigo 36A da Lei das Eleições. É melhor porque a gente lê os dois juntos. (36A) Não configuram propaganda eleitoral antecipada, vírgula. Aí vem o problema, desde que não envolvam pedido explícito de voto,
vírgula. Aí vem 2 casos aqui no capto e 6 casos nos incisos. A menção à pretensa candidatura. Então, se uma pessoa se menciona candidato, mas não pede voto, não é coisa. Exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos. Então, se eu digo, não, fulano de tal é culto, é preparado, é isso e aquilo, mas não pedi voto, tudo bem. Aí veja o que diz em seguida a lei. E os seguintes atos que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive internet. Aí vem o primeiro, participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos a entrevistas, programas e encontros, debates, tal. Realização de encontros, seminários ou congressos em ambiente fechado, tal. Realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material. A divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que não se faça pedido de voto. Aí, novamente, o pedido de voto. Divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais, e realização às expensas do partido político de reuniões de iniciativa, tal. Então, esse pedido explícito de voto só descaracteriza, ou só vai influenciar, se for formulado. Então, nesses 8 casos aqui, desde que não haja pedido implícito de voto, não há propaganda eleitoral. Esse é o que está no artigo 36A, e eu não acredito que exista outro tipo de interpretação senão esse. O que é que nós estamos a ler? Aquele ali se enquadra em algum desses dispositivos? O problema é esse. A gente acha que não. Então, não há necessidade de ter pedido implícito de voto para colocar uma propaganda daquela numa casa residencial, num imóvel particular. Entendeu? Então, o que o tribunal vinha decidindo era que, em todos os casos, qualquer que fosse, houvesse o pedido implícito de voto. Mas não é assim. Então, a divergência minha e do desembargador Alexandre Freire é nesse sentido, e do desembargador Luiz Carlos Figueiredo, é nesse sentido. Como deu o empate, e o desembargador Luiz Carlos entendeu que foi o voto que deu o empate, não quis desempatar, isso aí quem fazia desembargador era o desembargador Unaldo Santa Flor Cardoso, lá em Sergipe. Ele dava 2 votos, ele empatava e agora eu vou decidir. É exatamente o que me parece uma forma pouco democrática de decidir a forma regimental. Alguém quer fazer algum acréscimo de informação para o desembargador Delmiro? O suficiente? Vossa Excelência se encontra apto a proferir julgamento. Então, a palavra está com Vossa Excelência. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor digno representante do Ministério Público Eleitoral, secretária judiciária, demais servidores, eminentes pares. Primeiro, gostaria de parabenizar o senhor pela gestão democrática de manter o princípio do colegiado e não fazer gozo do regimento, eis que o caso não exige o quórum absoluto e, pedindo todas as vênias a divergência apresentada, e já conhecendo as lições do professor Alexandre Pimentel a respeito, eu gostaria de pontuar só o seguinte. Inclusive, consta do Manual de Ações Eleitorais, artigo da minha lavra, onde fala que da atipicidade da conduta no que toca à propaganda eleitoral poderá ensejar a representação por eventual gasto fora do período eleitoral. Diferentemente de doutor Alexandre, a interpretação do julgamento do dia 28 de junho do TSE, que tentou balizar para essas eleições a aplicação do 36A, não veio para mim a interpretação de que o que não pode no período eleitoral não poderia no período pré-eleitoral. Eu discordo. Eu acho que tem que ser identificado o indiferente eleitoral. Trata-se de uma figura pública, deputado no exercício do mandato, nitidamente apoiando um evento de cunho social. O que é que ele está fazendo? Ele está a propagar o seu apoio àquele evento e se apresentar ao público. Dessa apresentação, ele tem o ônus do sucesso do evento, o bônus do sucesso do evento e o ônus do insucesso do evento. Isso aí é a repercussão de natureza política. Na questão de natureza, para fins de interesse da Justiça Eleitoral, competiria à Justiça Eleitoral identificar se o gasto, o patrocínio desse estilo de apresentação, ele está dentro das despesas partidárias, se elas são vindas
de origem lícita. Então, para mim, o interesse da Justiça Eleitoral, no período de pré-campanha, deveria se dedicar aos gastos e não propriamente à apresentação. Razão porque eu acompanho a relatoria e voto pela improcedência da representação, não reconhecendo propaganda eleitoral antecipada. Vou proclamar, então, decisão por maioria de votos. Julgou-se improcedente a representação nos termos de voto do relator. Ponto. Votaram divergentemente desembargadores Alexandre Pimentel, Vladimir Carvalho e Luiz Carlos Figueiredo. Publicado em sessão, e ao dizer isso, todos os processos, como são dessa eleição, estão obrigatoriamente publicados em sessão, lembrando aos desembargadores externos que haverá necessidade de fazer um ajuste no acórdão daquele outro caso, que foi fatiado em três, que foi bem dispare os resultados. Primeiro, agradeço a disponibilidade do desembargador Delmiro Campos em vir aqui, porque eu acho que era a melhor solução que podia ser dada ao caso, era essa, realmente, né? E, mais uma vez, registrar os nossos agradecimentos aos servidores. Hoje é o dia do funcionário público, né? A gente está fazendo um bom trabalho aqui, mas se eles não fizerem um bom trabalho lá na retaguarda, na organização, na assessoria, os desembargadores, na administração, na logística disponibilizada, no apoio, seria impossível se promover uma eleição com um padrão de efetividade e qualidade que estamos realizando. Então, a sessão está suspensa e só será retomada às 17 horas. Né? Então, quem tiver de ir votar, se tiver algum caso de emergência, a gente espera que não tenha, todos a meia hora de distância para a gente chamar e... Presidente, seria bom convocar o desembargador Delmiro Campos para ele comandar a televisão à noite. Convocá-lo já para Já? pós-eleição. Trazendo o paletó apenas Bom dia. de reserva, né? Vou embora.